Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Eu sou o Doni Santos e hoje eu estou recebendo a Josi, uma profissional excelente aqui da área da hipnoterapia. Ela vai estar compartilhando com a gente todo o conhecimento dela, explicando mais a fundo o que é hipnoterapia, né, os benefícios desse trabalho. Josi, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela participação. É uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, Doni, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho mais sobre hipnoterapia, desmistificar algumas coisas sobre hipnose e explicar para as pessoas o benefício disso. Agradeço muito. Para a gente começar, explica para nós o que é a hipnoterapia e como ela funciona. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose como uma ferramenta para tratar as pessoas, para curar algo que está atrapalhando, traumas, desde a causa raiz. Então, a hipnoterapia, ela funciona como uma terapia muito breve, muito rápida, porque a gente age na causa raiz do problema. Entendi. E quais casos assim, específicos ela é indicada? Bom, o que eu costumo falar para as pessoas? Tudo que a gente não nasceu com aquilo, com alguma doença, é possível melhorar com a hipnoterapia. De todas as formas. Então, desde depressão, ansiedade, fobias, medos, até uma doença que seja física. Doenças como dores, fibromialgia, doenças autoimunes. Geralmente é a nossa mente que tenta nos proteger de algo que a gente passou na nossa infância. E acontece todas essas doenças. São traumas, são processos que a gente vem passando na vida, que essas doenças vão se formando por causa do nosso emocional. E como a hipnoterapia ela se difere das outras abordagens terapêuticas? A hipnoterapia é algo que a gente trata na nossa infância. Por exemplo, a gente faz uma regressão com a pessoa e vai entender o que causou aquele mal para ela lá naquela infância. Então, a nossa mente subconsciente, ela tem uma memória de longo prazo. Então, ela lembra desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente está lá, por exemplo, aconteceu alguma coisa, os pais queriam abortar o filho, então isso já é um trauma para aquela criança, porque ela consegue lembrar de tudo isso. E ela vem crescendo seguindo esses padrões de abandono, de rejeição. Então, a hipnoterapia, a gente volta na primeira vez que ela sentiu aquele trauma, que ela teve algumas crenças que limitam ela hoje. Porque tudo que uma pessoa é hoje foi o que ela viveu na infância dela. Então, nós fazemos uma regressão e tratamos todas essas partes que ela sofreu e explicamos para a mente dela que não precisa proteger ela de alguma forma para ela não ser essa pessoa no dia de hoje. Então, é uma terapia muito rápida, porque a gente age na raiz do problema. E em coisa de 1, 2 sessões, a pessoa já está totalmente bem. Depende muito dela também, dela querer passar pelo processo, mas é uma terapia rápida que age na raiz do problema. Tem uma questão que eu vejo, muitas pessoas têm certos comportamentos que são até subconscientes, né, de forma subconsciente. E como que a própria pessoa consegue identificar quando ela precisa de uma ajuda profissional ou não? Como que ela sozinha ela consegue identificar isso? Ela consegue identificar se aquilo está atrapalhando ela, se ela não está bem. Não só ela, mas as pessoas que estão ao redor dela. Então, se ela tem uma ansiedade, se ela tem uma depressão, ela consegue sentir e ver que isso está causando mal para ela. Isso não está fazendo com que ela tenha um sono bom, ela não se sente bem, não se sente confortável em falar com as pessoas. Então, tudo que está incomodando ela pode ser ajudada com a hipnoterapia. A hipnoterapia pode auxiliar muito. Para ela, eu tenho uma dica também, que pode ser algo interessante. Para ela ver um comportamento que ela tem, que está atrapalhando, e às vezes ela mesma consegue lidar com esse problema de forma fácil, quando é algo mais superficial. O que ela pode fazer? Um comportamento que ela tem e atrapalha, ela tenta buscar na mente dela, na infância, o que relaciona isso.
ou um comportamento dos pais, ou tentar lembrar de algo que ela passou que relaciona isso que ela sente hoje. Como que ela faz para ressignificar? Entender que esse processo, se ela é grossa com as pessoas, um exemplo, e entender como que era o pai dela, a mãe dela, se alguém era dessa forma. Ela entendendo isso, ela começa a falar com outras pessoas. Nossa, eu sou assim porque meu pai era assim comigo, minha mãe era assim comigo. Dessa forma, a mente dela vai entendendo que aquilo já é natural para ela, já não é um trauma. Então, a mente já entende que não é um padrão dela e já vai ressignificando isso. Então, ela já vai tendo uma melhora. Mas para casos mais graves, a hipnoterapia realmente tem que ser a ferramenta principal para acessar essa memória. Porque muitas vezes a gente acha que os traumas são realmente traumas, mas às vezes um trauma pode ser apenas um medo que a gente passou da nossa infância e trouxe algum bloqueio para a nossa vida adulta. E a partir de qual idade pode começar a ser feita uma sessão de hipnoterapia? De 4 anos. 4 anos. 4 anos já é possível fazer uma sessão de hipnoterapia. Mas para criança é um processo diferente. Não é uma regressão que a gente faz, não é um processo de autocura. A criança, ela já está no estado de hipnose desde que ela nasce. Então é um momento que a gente também tem que tomar muito cuidado com o que fala para as crianças, porque tudo que a gente fala entra no subconsciente dela. Então, ela entra no estado de hipnose, ela já acha que aquilo é verdade, até mais ou menos uns 7 anos. Então, como que a gente faz a hipnoterapia para criança? É um processo mais lúdico. A gente conta uma história, a gente pede para a criança contar uma história e ir entrando nessa história. E ela vai colocando personagens e a gente vai fazendo ela mesma se curar durante esse processo de história mesmo. Então, a criança não fica com o olho fechado, é algo muito mais, até bonito de se ver. E a melhora é muito grande, porque a criança, ela consegue se curar sozinha. É algo incrível. E nesse caso, como identificar uma criança de 4 anos que necessita de uma ajuda de um hipnoterapeuta? Bom, uma criança, quando ela tem uma idade mais ou menos de 4 anos, ela já apresenta um sinal de ansiedade, nervosismo, muito medo. O medo quer dizer que essa criança precisa de uma ajuda urgente. Então, você precisa realmente entender o processo, por que ela está sentindo esse medo. Porque esse medo, se ela está sentindo já com essa idade, pode prejudicar ela muito na vida adulta, tanto na infância também. Então, entender se ela passou por algum processo. Muitas crianças com 2, 3 anos de idade já apresentam bruxismo, que é uma ansiedade muito forte. Uma criança muito nervosa, você tem que entender o que passou por ela. Isso não é normal uma criança ser tão nervosa assim, ser tão ansiosa, ser tão estressada. E hoje em dia, o que atrapalha muito essa nova geração é o uso muito forte de redes sociais, de celular, de joguinhos. Isso vai trazendo com que a criança fique muito ansiosa. E ela não quer saber de brincar, igual a gente fazia na nossa infância, na rua, com outras pessoas, ela só quer saber do joguinho. E aquilo vai trazendo uma ansiedade tão grande que a gente precisa aprender a lidar com isso também. E eu acho que não só a criança ser tratada, mas por que ela está se sentindo assim? O que os pais estão fazendo que essa criança está sentindo assim também? Então, a gente precisa olhar mais amplo para entender se os pais estão guiando essa criança de forma certa também, porque talvez os pais também precisem passar por um processo e entender melhor como que funciona tudo para poder criar uma criança que não venha trazer esses indícios de doenças para que na vida adulta ela não passe por problemas piores. E quais são os benefícios da hipnoterapia? São vários benefícios. É algo que é bem difícil de eu te falar, porque você começa a entender a sua mente, como que ela funciona, e começa a trabalhar a favor dela. Porque muitas vezes a gente não sabe como que a nossa mente funciona e trabalha contra ela. Nossos pensamentos, eles nos guiam para o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente começa a pensar de forma negativa, sem que a gente perceba. Por exemplo,
fico doente, acontece alguma coisinha, ai, saiu uma manchinha na minha pele. Nossa, será que é um câncer? Será que é isso? Então a gente já vai pensando pro lado negativo. E o nosso pensamento, quanto mais a gente pensa, mais ele foca. Então, se a gente pensa muito negativo, é o que a nossa mente entende que a gente quer. Ela não entende que a gente não quer aquilo. Acaba tirando aquilo como base para trazer a realidade, aquele isso. pensamento. Uhum. Então, a gente aprende a lidar com o nosso pensamento, a pensar mais positivo, a gratidão, o quanto que a gratidão nos retorna. Ser grato, às vezes a gente não entende que a gratidão traz pra gente muitas coisas. E entender de onde que a gente saiu até o dia de hoje, tudo que mudou. Às vezes a gente vai mudando aos poucos e não percebe até onde a gente conquistou. Então, além de entender um pouco mais sobre a nossa mente, sobre ter uma inteligência emocional melhor, a gente pode tirar vários bloqueios. E bloqueios, eu falo em geral, tanto de crenças financeiras. Crenças financeiras é algo que pega muito com as pessoas. Muita gente acha que é muito difícil ganhar dinheiro. Mas por que a gente acha que é muito difícil ganhar dinheiro? Porque na nossa mente, ela vem sendo construída isso desde a nossa infância. Que dinheiro é difícil, ou às vezes que quem tem dinheiro é uma pessoa corrupta, dinheiro é bom, mas demais não é legal. Então, aquilo fica gravado na nossa mente. Fica gravado isso como uma crença limitante. Então, quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente está ali, eu quero ganhar dinheiro, mas não consegue, porque provavelmente tem essa crença lá que está barrando. Porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ser uma pessoa corrupta, eu vou ser uma pessoa ruim, dinheiro demais não é legal. Então, para mim ser legal, eu não posso ganhar dinheiro. Então, a gente ressignifica todas as crenças que estão ali limitando a gente. Então, tem várias coisas que nos bloqueiam. E a gente consegue muito melhorar com a hipnoterapia, a entender todos esses processos. Tem uma questão até pessoal, né? Vou fazer uma pergunta até pessoal. A timidez é algo que nasce com a criança, faz parte da personalidade ou foi algo adquirido em relação a algum trauma ou algum comportamento que ela teve na infância? Eu também era uma pessoa super tímida, muito, muito tímida. O que eu entendi? Eu vim de família tímida, que são muito fechadas. Então, isso foi trazendo um padrão para mim ser tímida. Então, se você tem pessoas à sua volta que são mais descontraídas, você começa a ser mais descontraído também. Você pode ter nascido uma pessoa mais no seu cantinho ali, mas você pode evoluir e mudar isso também. Então, é algo que pode ser trabalhado. É algo que pode ser trabalhado. Então, a timidez, eu sofria muito. Eu era muito tímida na escola. Eu sempre ficava no cantinho, eu tinha medo de falar. Inclusive, o medo de falar em público. Em outro momento, eu não me imaginaria estar aqui falando num podcast ou falando numa rádio, porque eu chegava e falava assim, eu vou esquecer, vai acontecer algo comigo. Mas eu entendi o porquê na hipnoterapia, porque eu era assim. E isso foi me desbloqueando. Porque na minha infância, em algum momento, eu passei por uma vergonha enquanto tinha outras pessoas me vendo. Quando eu falei alguma coisa. Então, eu falei algo errado, mas eu tinha em torno de 5 anos de idade. As pessoas riram de mim, eu fiquei com muita vergonha. O que a minha mente fez? Para me proteger, para não passar aquela vergonha de novo, não vou deixar ela falar mais. Não vou deixar ela falar em público, porque ela vai passar por esse medo de novo. Então, sempre que tinha que falar em público, eu sentia muito medo, sentia um frio na barriga, eu falava, nossa, eu não vou conseguir. E me dava um branco. Na hora não vinha nada que eu tinha que falar. E aí eu entendi que era por causa desse momento, porque a mente me bloqueava de fazer alguma apresentação para me proteger daquele medo. Só que isso me atrapalhava muito, porque eu perdi várias oportunidades com medo de falar. Eu tinha reunião, tinha algum lugar que eu sabia o que precisava falar, mas eu falava, minha pergunta é muito boba, não vou falar. E se eu falar errado? Nossa, e se eu esquecer? Então, eu perdi várias oportunidades pensando nisso. A timidez, ela pode ser muito trabalhada com a hipnoterapia. Você entendeu por que você é assim? Por que você é mais fechado?
é algo que te evolui muito. E o autoconhecimento deixa você mais confiante. Então, essa confiança aumenta a sua disposição, a sua vontade de falar com as pessoas. E isso deixa a timidez um pouquinho de lado. A timidez, ela praticamente acaba ela foi assim, gerada na pessoa mais como um mecanismo de defesa, então. Sim, para você não ter que falar com outras pessoas pelo medo. Então, a timidez vai muito com o medo. Você lidando com esse medo, talvez em algum momento você passou por alguma coisa parecida com o que eu passei e isso te bloqueou. Então, o medo de falar com as pessoas, melhor ficar aqui quietinho no meu canto, porque eu não corro risco de errar. Então, essa timidez vem um pouco disso também. E como as pessoas podem se preparar para uma sessão de hipnoterapia? Olha, uma sessão de hipnoterapia, a preparação é um pouco mental. Eu converso muito com a pessoa antes, eu explico todo o funcionamento da nossa mente, tudo o que acontece. Tem algumas tarefas, a pessoa tem que estar disposta à mudança. Ela tem que querer a mudança. Por que aquilo é tão importante para ela? Como que ela vai ser depois? E ela vem com a vontade de mudar. Porque eu vou fazer todo o processo, eu vou fazer tudo para ela transformar. Eu vou dar o meu melhor, mas a pessoa ela tem que querer essa mudança também. Por que isso é tão importante para ela? Ela se vê no futuro dela. Como que ela ficaria depois da hipnoterapia? Então, eu quero essa mudança, eu preciso dessa mudança. Isso é algo muito importante na sessão, para ter um sucesso e para ter uma transformação completa. É como se você mostrasse o caminho e cabe a ela seguir aquele caminho. Isso, eu vou ser apenas um guia para ela passar pelo processo e ela ir seguindo e aceitar. Porque numa sessão de hipnoterapia, muita gente fala assim, ela vai controlar a sua mente, ela vai fazer isso, aquilo com você, você vai ser dominado, você fica inconsciente, mas não tem nada disso. Porque eu falo apenas coisas que ela quer no futuro dela. A gente tira tudo de ruim que está ali atrapalhando essa pessoa e acrescenta coisas boas para ela. Então, o que eu falo, ela tem que ter a mentalidade de aceitar. E falar assim, não, eu sei que isso vai funcionar para mim. Eu quero isso e sei que vai funcionar. Porque se ela tiver qualquer outra mentalidade, aquela sugestão que eu estou dando para ela não entra e ela não aceita, não torna a realidade dela. Então, a gente fala que toda hipnose é uma auto-hipnose, porque a pessoa precisa entrar no processo também e precisa querer o que eu estou falando de reprogramação. Então, eu só coloco de reprogramação na mente dela o que ela realmente deseja. Você falou sobre auto-hipnose. Isso existe também. A pessoa, por exemplo, no seu caso, uma profissional, você consegue fazer essa auto-hipnose? Sim, eu faço todos os dias minha auto-hipnose. Inclusive, eu ensino para os meus pacientes também a auto-hipnose. E é algo que é muito fácil. Depois que a gente entende como que funciona a hipnose, é algo muito fácil trazer o que a gente precisa para a nossa realidade. Por exemplo, se eu estou muito nervosa com alguma coisa, eu faço uma auto-hipnose, eu dou a sugestão 5 vezes, falo, cada vez mais calmas, você está cada vez mais calma, e entro no estado de hipnose. Então, quando eu abro o olho, eu realmente estou mais calma, porque aquela sugestão entrou na minha mente mais profunda, que era aquilo que eu queria, era estar mais calma. Então, a auto-hipnose pode ser usada para várias outras coisas. Esportistas, por exemplo, eles podem fazer sessões de hipnoterapia para desenvolvimento pessoal também? Ou a hipnoterapia ela é mais voltada para questões sobre traumas e tudo que você citou aí? Como ela pode ser usada para desenvolvimento pessoal também? Com certeza. A hipnoterapia pode ser muito usada para desenvolvimento pessoal, tanto para melhorar a capacidade de um atleta, melhorar a dor. Então, ele pode melhorar a mente dele, porque quando você melhora a sua saúde emocional, não apenas de trauma, mas você entende como que funciona, você consegue aumentar o nível da sua mente. Então, aumentando o nível, você consegue entender como que funciona o seu corpo, os seus limites, porque a gente acha que tem um limite, mas o nosso limite é muito além do que a gente imagina.
Então, a gente consegue ter um controle maior sobre a dor também. Então, isso ajuda um atleta a ter maiores resultados. Existem pessoas que não podem fazer sessões de hipnoterapia? Não, não existe. Todo mundo é hipnotizado. Então, todo mundo consegue passar pelo processo. Ela apenas precisa querer passar por esse processo, que o processo acontece. E para mim falar que todo mundo é hipnotizado, eu vou dar um exemplo bem básico de como que é uma hipnose. Por exemplo, quando a gente está assistindo um filme que é emocionante, você se emociona. Você está sendo hipnotizado ali, porque você sabe que aquilo não é real. Mas mesmo assim, você está emocionado, porque a sua mente está no processo de hipnose, ela não sabe o que é real do imaginário. Então, a hipnose é muito fácil de acontecer. Quando uma autoridade fala para você, você vai no médico e fala assim, você não tem cura, a gente tem até que tomar muito cuidado com isso. O que a pessoa realmente acredita que ela não tem a cura e ela entende aquilo como realidade. Então, entrou no subconsciente dela aquela sugestão. Várias formas a gente entra no estado de hipnose e a gente nem imagina. Então, todo mundo é sugestionável, mas a pessoa realmente precisa querer e aceitar aquele processo. No caso do filme que você citou como exemplo, é como se, falando a grosso modo, assim, talvez é como se o filme tivesse fazendo o papel de um hipnoterapeuta ali, lançando sugestões e as pessoas acabam aceitando aquilo e acabam entrando na emoção das cenas que o filme tá passando ali. Vai acessando a nossa mente mais profunda e entrando na emoção, que é o subconsciente. Então, uma coisa que eu falo também que é muito interessante, a gente precisa tomar muito cuidado com o que assiste. Não vamos assistir sempre coisas ruins, porque aquilo vai entrando na nossa mente. Sempre filmes ruins, sempre notícias ruins, que isso vai se tornando realidade e a gente vai buscando cada vez mais isso. A nossa mente vai achando que é isso que a gente quer. Então, uma prática que eu faço todos os dias, que é muito interessante, eu não durmo assistindo TV. Porque é tudo que você tá ali, principalmente no momento antes de você dormir, a sua mente subconsciente vai relaxando, você vai entrando no sonambulismo e aquilo vai entrando tudo dentro de você. Então, cuidado com o que você está assistindo de noite. O que eu uso à noite? Eu uso para agradecer, eu uso para pensar no meu futuro. Porque quando eu imagino o meu futuro e eu vejo aquelas imagens, a minha mente faz de tudo para se tornar aquilo realidade, porque ela já acha que é realidade, porque eu estou vendo aquilo. Então, o que você deseja para o seu futuro? Cria uma imagem para você e durante a noite, de manhã, agradeça já veja aquilo toda noite, porque isso vai se tornar sua realidade. A sua mente vai fazer de tudo para você tornar aquilo realidade. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente quer alguma coisa e acha que é muito difícil chegar lá. Mas a nossa mente tem toda a resposta. Tem toda a resposta que a gente precisa. Às vezes, ela não acha que a gente precisa daquilo, porque tem algum bloqueio. Então, quando você mostra para ela que você quer aquilo, ela vai te dar a resposta para você conseguir. Então, vários pesquisadores, eles acharam esse poder da nossa mente já lá na antiguidade e eles usaram isso para fazer novas descobertas. Eles dormiam pensando no que eles queriam descobrir e muitas vezes à noite ou a hora que acordava, eles já deixavam o caderninho ali porque já vinha a resposta para eles. Porque a nossa mente sabe disso. E quando você trabalha ela, para ela entender que você quer aquilo, ela vai fazer de tudo para isso se tornar realidade. Quais são os maiores problemas que as pessoas buscam solucionar com a hipnoterapia, né? Ansiedade, depressão, medos, fobias. Mas a depressão é o que ganha muito. A depressão, ela é uma doença do século, né? No Brasil, a gente tem muitos casos de depressões aqui. E a hipnoterapia, ela é algo que funciona muito. Porque muitas vezes a gente vai em um consultório e eles falam que a gente precisa tomar o remédio para o resto da vida. Aquilo já faz com que a pessoa fique pior. Porque ela fala, nossa, eu vou ter que tomar remédio para o resto da minha vida. Eu atendi uma paciente que foi um caso muito legal de transformação que ela teve, que ela vinha com uma depressão de mais de 30 anos. E essa depressão
trazia fibromialgia, problemas no estômago, alergia. E ela tomava remédio, e mesmo tomando remédio, ela não conseguia se livrar de todo esse problema. Ela sempre tinha que aumentar a dose, porque ela costumava, e não trazia uma solução para aquilo. Quando a gente fez a hipnoterapia, entendeu que ela passou por vários traumas da infância dela, e todo esse problema que ela vinha trazendo era a respeito desses traumas. A gente ressignificou tudo isso, esses problemas foram indo embora. Então, hoje ela não toma mais remédio. Fibromialgia, que é uma dor insuportável, hoje ela não sente essa dor mais. Então, é um alívio muito rápido e muito grande para uma pessoa. Entender que aquilo era a mente dela que estava construindo. E quando você tem algum problema, tanto mental quanto físico, é a sua mente te mostrando que lá dentro de você tá muito... precisa ser trabalhado, precisa acontecer alguma coisa para você não sofrer aquilo mais. É um jeito dela te mostrar que você não tá legal. A hipnoterapia, ela já apresenta resultados logo nas primeiras sessões ou ela gera resultados assim mais a longo prazo? Já nas primeiras sessões, na primeira sessão já tem um resultado muito grande. Tem pessoas que faz uma sessão apenas e já tá super bem. Tem algumas pessoas que 2, mas o resultado, além de ser rápido, ainda a pessoa vai tendo conforme o tempo vai passando. Ela tem um resultado muito bom no começo e ainda ele vai evoluindo conforme vai passando. Claro, ela precisa trabalhar isso também. Ela precisa melhorar o lugar que ela está. Por exemplo, ela faz uma hipnoterapia e ela não está legal no lugar de trabalho dela, está sentindo estresse, não está bem. A gente faz hipnoterapia, ela fica bem. Só que ela volta para o mesmo lugar que ela está. Então, aquele problema vai ser recorrente de novo. Então, ela precisa mudar os ares dela, melhorar, entender o que está fazendo mal para ela também. Porque, às vezes, não é só tratar o que está lá no começo, na infância, mas é entender o que ela está vivendo no dia e fazer as mudanças necessárias para ela viver melhor. Como que você descobriu a hipnoterapia e como que você se tornou uma profissional? Foi algo bem diferente, porque em nenhum momento eu pensava nisso. Eu trabalhava com microbiologia, eu fiz biotecnologia e trabalhei numa indústria farmacêutica. E fiquei pesquisando porque eu queria algo para mim crescer pessoalmente e profissionalmente, além de um trabalho CLT. Eu sabia que eu queria algo maior. Então eu comecei a escutar podcast. Podcast é uma fonte muito grande de conhecimento. E comecei, não sei se você conhece, Joel J. Eu comecei a escutar todos os podcasts dele de empreendedorismo. Eu falei, alguma coisa tem aqui para mim. Fui escutando realmente todos. Quando eu cheguei desse de hipnoterapia, eu falei, eu descobri o que eu preciso. Eu quero muito fazer isso. E eu não fechei na hora, porque eu falei, não, eu posso estar fazendo algo muito nada a ver com o que eu estou querendo agora e algo muito inusitado para mim. Eu comecei a mandar para as pessoas escutarem, entender, porque eu achei algo muito extraordinário. E eu tomei uma confiança, porque pessoas de um nível maior faziam esse curso para aumentar a sua inteligência emocional. E eu comecei a sentir, parece que uma energia muito boa em mim. Parece que sempre que eu falava de hipnoterapia, eu sentia o cheiro de rosas, algo que é diferente eu falar. E eu fui entendendo que, conforme fui passando nas empresas, eu era uma pessoa que sempre apoiava as outras pessoas. Então, eu sempre cuidava das outras pessoas sem perceber. E eu entendi que estava muito relacionado comigo a hipnoterapia. Não só para a minha transformação pessoal, mas para a transformação da minha família, que foi o principal que eu fiz. E eu fiz o curso, foi a melhor escolha que eu fiz até hoje na minha vida. O ano passado foi um ano de muitas transformações. E depois que eu fiz o curso, eu saí assim, extremamente bem, extremamente transformada. Uma outra pessoa, e eu consegui transformar a vida de outras pessoas, isso mudou muito. É muito gratificante. É uma energia muito boa e eu descobri o que eu realmente queria fazer. E para as pessoas que têm interesse, de repente, em conhecer mais ou talvez até estudar sobre a hipnoterapia, como que funciona? É um
um curso superior? É um curso, como se fosse um curso preparatório? Quanto tempo de duração? Como que é? É um curso, não é um curso superior. Eles têm uma pós-graduação também em hipnoterapia, mas é um curso de, acho que em média 360 horas, que a gente faz um intensivão online e presencial em São Paulo. É um curso bem transformador, te enriquece muito, não só para você que quer ser um profissional de hipnoterapia, mas para você que quer evoluir mentalmente também. É algo mais profundo ainda. Mas eu passei por outros cursos também, não só esse curso, o inicial, que te dá uma boa base de como que funciona, de como que você deve passar pelo processo. Mas eu passei por outros cursos para melhorar a minha mentalidade. E como eu sou hipnoterapeuta, eu faço terapia nas pessoas, eu também preciso passar pela terapia. Então, é um investimento mais alto por um curso, um curso que é um curso rápido, mas é uma transformação muito grande para você. E você, assim, nunca pode parar de estudar. Nunca pode parar de estar no meio de outras pessoas, de outros hipnoterapeutas, para você evoluir. E livros, isso te traz um conhecimento muito grande. O que eu acho que é uma dica muito boa para quem quer entender um pouco mais? Começar a ler sobre a mente. Tem um livro que é muito bom, do Michael Arruda, que é um instrutor da escola Omni, que é onde eu me formei, que é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Já traz um conhecimento muito grande sobre a nossa mente e como que a gente pode evoluir. Tem um livro muito bom também, que é O Poder do Subconsciente. Esse livro te abre muito a mente para entender o real poder que a nossa mente tem. Então, às vezes você nem imagina como que a nossa mente é poderosa, mas em alguns livros você consegue já entender do que a nossa mente é capaz. E além de você ajudar pessoas, como você bem colocou, né? Você consegue se ajudar também, né? Se evoluir como pessoa, né? Melhorar a sua mente, o seu emocional, né? Muito bacana. Ô Josi, fala para nós, quais os maiores mitos relacionados à hipnoterapia? Nossa, são bastante mitos. Então, muita gente chega em mim e fala que tem medo de ser hipnotizado. Por quê? Elas acreditam que a hipnose é aquela mesma hipnose de palco que acontece, que faz com que a pessoa coma uma cebola achando que é uma maçã. É o mesmo tipo de hipnose? É. Mas as pessoas que vão lá, elas querem passar pelo processo. Então, a hipnose é quando uma sugestão entra na nossa mente subconsciente. Elas têm medo de ser controladas, mas como eu disse, a pessoa tem que aceitar o que a outra está falando. Então, eu não controlo ninguém. Se eu controlasse hoje, eu ia estar muito bem, muito... Aí eu ia falar assim, não, eu quero que você faça um Pix para mim de R$10.000. Então, ia ser muito fácil se a gente controlasse as outras pessoas. E as pessoas têm medo de perder a consciência. Então, tem medo de entrar no estado de hipnose e nem saber o que ela é. Mas quando você está no estado de hipnose, você fica com a sua consciência ainda mais elevada. O que acontece? Você só fica no estado de relaxamento muito profundo, que a sua mente subconsciente fica aberta para novas sugestões. Mas você está ali totalmente consciente. E você fecha os olhos apenas para se concentrar no que eu falo. Se quiser abrir o olho, a qualquer momento pode. E a pessoa lembra de tudo que acontece. Então, ela está ali consciente. Às vezes, eu tenho até que brigar um pouquinho com a pessoa e falar, deixa seu subconsciente agir aqui, porque às vezes ela quer agir com o consciente dela. Então, não é algo que você perde a consciência, não é algo que você dorme, você só fica num relaxamento muito profundo. Então, quando a pessoa sai depois do processo de hipnoterapia, que ela está ali muito relaxada, ela passa por alguns processos de traumas, de acessar trauma, mas aquilo é ressignificado e depois ela passa por um processo muito bom para aumentar a energia boa dela, a energia positiva. Então ela sai tão bem desse estado que ela sai maravilhada, assim, de tudo que aconteceu lá e de como que ela está relaxada e bem, com tudo sendo tratado. Deixa eu ver um outro mito sobre hipnose. Bom, de ir para algum lugar e não voltar. Tem gente que fala, e se eu for lá para o passado e não voltar? Mas você vai estar aqui sentado
Então, a qualquer momento você pode abrir o olho, então não corre risco de você ficar parado no passado, porque você só acessa a sua lembrança. Você não está vivendo de novo. Então, você não corre o risco de ir para algum lugar e não voltar. Você vai Ela estar vai aqui. voltar para a realidade de forma automática. Não tem Isso. como ela se manter no passado. Sim, a qualquer momento, se ela abrir o olho, ela está aqui, no agora. Existem pessoas que têm mais facilidade para serem hipnotizadas, né, para aceitar as sugestões, e outras não. Sim. E o que leva a essa dificuldade de pessoas que são mais difíceis de aceitarem essas sugestões externas, né, e serem hipnotizadas? Quais são os motivos que levam essas pessoas a terem esse bloqueio assim, de não aceitar? Medo. Porque muitas vezes, acredito eu, que pessoas às vezes procuram, né, a ajuda de profissionais como vocês, e na hora, às vezes acontece da pessoa não conseguir, né, não aceitar essas sugestões, né, e na maioria das vezes é o medo. É o medo. Porque a pessoa, às vezes, quando fala em hipnose, ela assusta muito. Porque ela acha que é algo muito anormal, que é algo religioso, que tem coisas místicas no meio, mas a hipnose é um estado normal, natural da nossa mente. Então, a pessoa que chega, ela tem muito medo, isso atrapalha o processo. O que precisa? O profissional precisa explicar realmente como que funciona a hipnose para ela não sentir esse medo e atrapalhar no processo dela. É só isso que atrapalha. Tem alguma história assim, de sucesso que te marcou, de pacientes que você atendeu, que tiveram resultados assim, que chamou a sua atenção? Além desse que eu já tinha falado da depressão, tem uma pessoa que passou comigo que foi um resultado muito legal que ela teve. Ela passou por um trauma na adolescência dela. Essa pessoa passou por um medo muito forte quando ela tinha mais ou menos 15 anos. Ela estava tomando banho e uma pessoa começou a olhar ela tomar banho. Ela ficou com muito medo porque ela viu a pessoa vendo ela tomando banho. E ela era uma pessoa bonita, magra, tudo. Depois disso, ela começou a engordar, ter compulsões. E hoje ela estava muito, muito triste com a aparência dela. E ela não conseguia de nenhuma forma emagrecer. Porque ela tentava de todas as formas, tentava fazer dieta, atividade física, mas ela não conseguia tirar essa compulsão dela, alimentar e realmente emagrecer. Quando a gente voltou nessa situação, que ela passou por esse medo, o que a mente dela entendeu? Que ela estando magra, ela seria atraente para outras pessoas e ela poderia passar por esse medo novamente. Então, o que eu vou trazer para ela? Uma compulsão alimentar, para ela alimentar e ela não ser tão atraente assim, para as pessoas não olharem para ela e ela não sentir esse medo. Então, quando ela entendeu, a mente dela entendeu que não precisava proteger ela disso mais, ela mudou completamente de pessoa. Ela consegue emagrecer hoje. Hoje, ela tem uma mentalidade muito boa, que é uma referência para mim. Hoje eu converso com ela e ela fala tão positivo sobre as coisas, ela fala tão bem como que ela tá, que foi uma transformação muito incrível. Então, quando você mostra para sua mente que tem algo ali, tá te atrapalhando, mas ela não precisa te proteger disso, você está desbloqueado para aquilo e você pode viver a vida que você sempre quis viver, porque não tem bloqueio mais. E aproveitando que você falou sobre compulsão alimentar, como que a hipnoterapia aborda essas questões, como, por exemplo, a compulsão alimentar? A compulsão alimentar é algo muito frequente que a gente tem na nossa realidade. Porque muitas vezes uma pessoa magra não acha que ela tem até uma compulsão alimentar, mas uma compulsão pode ser com todo tipo de pessoa. E por que isso acontece? Muitas vezes por algo que aconteceu na nossa infância mesmo. Quando você estava lá comendo e sua mãe falava para você: você tem que comer tudo que está no prato, senão você não vai crescer uma pessoa forte, uma pessoa que consegue fazer outras coisas. Você não sai daqui até comer tudo. Ou então, quando você não tinha muita coisa para comer na infância, você passou alguma necessidade, e quando você cresce, a sua mente interpreta que aquilo
que você não tinha, você tem que comer bastante, porque a qualquer momento pode ser que você não tenha. Ou até mesmo por uma questão de carinho, um pai saía para viajar e trazia um docinho para a pessoa, o doce era sempre sinal de recompensa. Então você quer na vida adulta sempre ser recompensado e sempre tem aquela vontade muito grande de comer um doce. Isso vem tudo de crenças que a gente passou na nossa infância. A hipnoterapia age nisso e a gente consegue ressignificar. No início eu perguntei como as pessoas conseguem identificar nelas mesmas, né, algum problema, alguma questão que pode ser resolvida com a ajuda de um profissional. No caso da compulsão alimentar ou tantos outros casos, o primeiro passo é a pessoa entender que ela precisa de ajuda. Se ela não identificar isso, não tem como ajudar uma pessoa com essas questões aí. Não tem, ela precisa entender que ela passa por um problema. Aquilo tem que incomodar ela. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero uma coisa e não consigo. Por quê? Por que eu não consigo melhorar minha compulsão alimentar? Não consigo fazer uma dieta? Não consigo comer o tanto que eu queria? Ela precisa identificar que ela passa por um problema para poder tratar isso. De repente, algumas pessoas podem avisar ela, você não está legal dessa forma, você está muito ansioso, muito nervoso, precisa de algum tratamento, mas ela precisa entender, realmente, eu preciso de um tratamento, eu não estou legal dessa forma. E como a hipnoterapia pode ser integrada nas práticas diárias para promover o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? A hipnoterapia você pode usar muito a auto-hipnose para você trazer uma realidade que você quer. Como eu falei mais cedo, eu uso a auto-hipnose todos os dias. Então, todos os dias, você acrescentar aquilo que você quer na sua vida. Eu sou uma pessoa muito mais forte, eu sou uma pessoa muito mais confiante, e trazer toda essa mentalidade positiva para você e deixar de lado coisas negativas que te atrapalham. Então, quando você começa a pensar mais positivo, a sua vida vai para frente, a sua vida vai evoluir. Você consegue evoluir. Você já tirou aqueles traumas que te atrapalhavam. Então, o que tem ao redor de você que está te atrapalhando? Vamos entender tudo isso e vamos deixar isso de lado. Vamos partir para coisas boas, para coisas que acrescentam na nossa vida. Seria mais ou menos dessa forma. Existe algum tipo de trauma que não pode ser trabalhado ou existem assim, todas as possibilidades para quaisquer tipos de traumas? Trauma de dirigir, tem pessoas que têm medo, né, de dirigir, ou pessoas que têm medo de altura, enfim, todos esses medos e traumas, existe alguma restrição de algum tipo de trauma ou não? Não. Tudo teve uma causa raiz. Se ela tem medo de alguma coisa aconteceu para ela ter esse medo. E isso é possível tratar com a hipnoterapia. A gente volta nessa cena que aconteceu e a gente ressignifica aquilo. Então, a pessoa que tem muito medo de dirigir, ela volta naquilo e entende que não precisa ter aquele medo mais. A gente mostra para a mente dela que não precisa. E não só traumas, como vícios. O vício também tem algum motivo para a pessoa ser viciada naquilo, no cigarro, em drogas. Aquilo trouxe algum conforto para ela em algum momento. Então, a pessoa acha que, quando ela está fumando, a ansiedade dela passa. Mas isso é que outras pessoas falaram para ela. O cigarro não tem muito a ver com ela tirar a ansiedade dela. Mas, provavelmente, ela passou por um momento que ela estava com medo, ela não se sentia segura em algum lugar. E ela viu pessoas fumando e parecia que essas pessoas tinham mais segurança. O que a mente dela entende? Eu vou fumar porque eu vou me sentir mais segura. E nisso as pessoas depois começam a falar, o cigarro tira a minha ansiedade. Então, quando ela fica ansiosa, ela acha que ela tem a necessidade de fumar para aquela ansiedade ir embora. Mas isso é algo criado na mente dela, não é a realidade da mente dela. A hipnoterapia é algo muito interessante em relação a esses traumas. Tem algo que a gente passou na escola que foi um processo muito incrível, mudando um pouquinho de assunto, como a nossa mente tenta nos proteger de algumas formas da forma que ela acha que é o certo para nos proteger e acaba nos atrapalhando.
Tinha a questão de uma pessoa que ela queria muito engravidar. Ela estava pronta já para fazer os exames para poder ter o filho. Começou a fazer os exames e ela descobriu que tinha um câncer no útero. E ela teria que retirar o útero porque o câncer estava muito elevado. Ela ficou desesperada porque o sonho dela era ser mãe. Foi quando ela começou a fazer a hipnoterapia. Ela fez a hipnoterapia e entendeu que esse câncer foi uma proteção da mente dela. Porque quando ela tinha 7 anos, 8 mais ou menos, ela passou por um trauma com um pai que era árabe. E o pai era muito ruim com as mulheres. E falava que quando ela ficasse mocinha, tudo, ela ia ser vendida para um árabe. E ela ficou com muito medo disso. E o que ela falou nesse momento? Eu nunca quero crescer, eu nunca quero ter filhos. Porque eu não quero que meus filhos sofram o que eu estou sofrendo hoje. Então, a mente dela, como forma de proteção, criou esse câncer no útero dela. Para proteger ela de não ter filho, porque acha que realmente era isso que ela queria. Quando ela fez hipnoterapia, a mente dela entendeu que não precisava proteger ela disso mais. Ela teve que fazer a quimioterapia, mas o câncer ele foi regredindo até ser curado. Então, ela não precisou retirar, ela não precisou fazer um processo muito maior. A mente dela entendeu que podia curar isso. A nossa mente, ela sabe como reconstruir todo o nosso corpo. Quando a gente se corta, ela sabe como regenerar. Então, se ela não está fazendo isso de alguma forma, ela está tentando se proteger de algo. Então, é quando tem algo que está errado no nosso emocional. O que ela está tentando proteger? A gente precisa entender isso. Porque células cancerígenas a gente produz todos os dias no nosso corpo. E a gente consegue eliminar essas células todos os dias. E se ela não eliminou, é porque tinha algo de errado ali. Você estava falando sobre vícios. Os vícios eles podem serem interpretados como um mecanismo de defesa também que a pessoa criou e acabou buscando em algum determinado vício ali, né, alguma questão para se defender, assim como você citou, de repente as pessoas vício de cigarro para se sentirem mais seguras, e isso pode ser interpretado como um mecanismo de defesa, ou ansiedade, como você citou também. Sim, a nossa mente pode usar isso como mecanismo de defesa, de se sentir acolhido, de se sentir melhor também, porque você está ali se sentindo oprimido, se sentindo rejeitado. De que forma que eu vou fazer com que ela se sinta melhor para ela não se sentir assim? O cigarro, por exemplo. Eu vou estar num grupinho de pessoas que fumam, então a pessoa vai ficar mais segura. Ansiedade. A ansiedade, ela te protege de não passar por isso mais. Uma depressão de você... Eu vou fazer com que ela queira ficar dentro de casa, mais escondida para ela não ter que conviver com outras pessoas e ela ficar ansiosa com isso. Então, ela faz uma forma de proteção sua para você ficar naquele estado e não passar por outros problemas que ela acha que seriam problemas para você. Falando sobre a depressão, as pessoas com depressão, fazendo só sessões com o hipnoterapeuta, é suficiente ou precisa ser associado ao trabalho de outros profissionais? Depende de cada caso. Então, eu não indico que a pessoa realmente pare o remédio. Ela passa por um processo comigo e ela tem que voltar com o terapeuta dela para entender se ela realmente pode passar e pode ir retirando esse remédio aos poucos, porque a gente vai ressignificando os traumas. E aí depende do resultado que ela está tendo e ela sempre tem que ir lá para entender, eu posso retirar meu remédio, eu posso ir retirando. A partir do momento que ela consegue essa liberdade dela, ela pode abandonar os dois. Se ela se sentir bem, então depende de cada caso. E você já vivenciou assim, os dois tipos de casos. Você já viu pessoas que conseguiram resultados bons, ali, satisfatórios, só com a ajuda de hipnoterapia, e outros também com os dois, com mais de um profissional? Sim, isso depende muito da pessoa. Eu já tive um caso que conseguiu tirar o remédio total. Não precisou mais tomar remédio nenhum. Uma depressão muito forte de muitos anos.
Mas só com a hipnoterapia? Só com a hipnoterapia. Mas em um outro processo, a pessoa, depende muito de cada caso, ela ainda manteve um pouco do remédio porque ela estava com um pouco de medo de tirar esse remédio totalmente, porque tem alguma coisa ali ainda que está limitando ela de poder tirar esse remédio. Algum medo de uma dependência muito forte. Mas isso eu deixo com que o terapeuta, o médico mesmo, fale para ela, olha, você pode tirar o remédio sim. Falando sobre questões familiares, a pessoa que procura a ajuda de um hipnoterapeuta para a resolução de alguma questão familiar, todos da família necessitariam ou precisariam, de repente, ou seria indicado fazer a hipnoterapia para que tivesse um resultado, né, para que tenha um resultado melhor, ou somente uma pessoa fazendo ela consegue atingir os seus objetivos, levando em consideração o que você falou, que o meio que a gente vive também influencia, né? O que a gente ouve de pai, mãe, ali, né, o meio, as pessoas com quem a gente convive acabam influenciando. Então, explica para nós o que é mais indicado ou o que se tem o mesmo resultado fazendo de forma individual ou familiar, como que é? O melhor resultado seria de forma familiar. É claro, é o melhor de tudo. Todo mundo da família passar pelo processo e entender tudo o que está acontecendo. Você vai ter uma evolução muito maior, muito grande. Mas isso não é algo tão fácil. Muita gente ainda tem uma visão um pouco fechada sobre isso. Mas se uma pessoa já consegue mudar, ela já consegue ir mudando outras pessoas também. A mentalidade dela estando boa, ela mudando a referência dela, ela consegue ir mudando as pessoas e enxergar as pessoas diferente. Porque todo mundo hoje é fruto de uma programação que viveu na infância. Então, entender por que aquela pessoa, e não julgar, por que aquela pessoa está agindo dessa forma. O que aconteceu na infância dela que ela age assim? Então, a gente, entendendo que todo mundo é fruto de uma programação que viveu na infância, a gente consegue lidar com muitos problemas também. Porque, às vezes, uma pessoa sofreu muito, passou por muitas coisas muito piores e hoje a gente não entende. Porque essa pessoa é grossa assim, por que ela é desse jeito, trata outras desse jeito, mas o que ela passou? Você consegue ter essa visão maior, compreender as outras pessoas e influenciar no crescimento dela. De repente, ela vai querer também passar pelo processo, porque vai ver que você mudou muito, que você evoluiu muito, e elas voltam para passar toda a família. Mas você já fazendo, uma pessoa já fazendo, tem um resultado muito bom. E sobre relacionamentos, casais ou, enfim, né, namoros, a hipnoterapia, ela ajuda também nessa questão de relacionamentos interpessoais ou até, né, com trabalho, enfim, desenvolve melhorias, né, traz melhorias em questões interpessoais ali de relacionamentos também, ou não envolve muito isso? Sim, com certeza. Traz uma grande influência positiva. Quando um casal faz e os dois entendem todo o processo, toda a mente, como funciona, uma pessoa e a outra, o relacionamento é ainda melhor. Então, tem muita gente que não entende por que uma pessoa ela é mais submissa, uma pessoa gosta de controlar, gosta de te manipular. E por que isso está acontecendo? Às vezes tem alguma coisa ali que está atrapalhando. Quando você faz uma terapia em casal, você entende como melhorar isso e muitas vezes salvar o seu relacionamento que está ali e você não queria, mas já está acabando. Mas por que isso está acabando? Por que as pessoas agem dessa forma? É tudo uma programação que a gente recebeu. E você entendendo o que está atrapalhando uma pessoa, o que está te atrapalhando, você consegue trazer uma afinidade maior, entender muito mais e ter um relacionamento muito melhor depois da hipnoterapia. Legal. Josi, tem algum assunto que você queria especificar, comentar, que a gente não falou aqui, que você acredita ser importante? Alguma mensagem? Eu queria explicar uma coisinha assim, bem rápida sobre a nossa mente para as pessoas entenderem, porque eu falei mente consciente, mente subconsciente, e talvez elas não entendam. Que na nossa mente nós temos 3 mentes. A inconsciente,
que é a nossa mente responsável por nosso organismo, por nosso funcionamento, e a gente não controla ela. A nossa mente subconsciente, que é a nossa mente mais profunda, é a nossa mente onde está toda a nossa programação, onde nossas emoções estão lá e onde está a nossa memória de longo prazo. Essa mente, ela é muito poderosa, ela é 95% e a gente não controla ela facilmente. Com a hipnose a gente consegue controlar. E tem a nossa mente consciente, que é aqui a gente está aqui agora, conversando, falando, a nossa força de vontade. Então, ela tem uma memória de curto prazo, de lembrar nome, número do celular, que caminho que eu vou para o trabalho. Essa mente é a única que a gente controla, 5%. Imagina a gente ter um controle maior, a gente poder controlar muito mais a nossa mente e poder usar isso a nosso favor. A força de vontade é algo muito rápido, ele acaba muito fácil. Por quê? Porque a nossa força de vontade ela tem relação com a nossa mente subconsciente. Se não está lá, gravado no nosso subconsciente, uma atitude, uma emoção, a nossa força de vontade acaba. Então, por isso que muitas vezes a gente começa a fazer dieta e começa a fazer atividade física e a força de vontade vai acabando, porque na nossa mente está falando que a gente precisa comer muito para se sentir bem. Então, isso não é uma sugestão que entra na nossa mente subconsciente, porque aquilo já está gravado. Então, a gente entendendo que nós temos 3 mentes e que a gente pode auxiliar nisso e a gente pode reprogramar e mudar tudo que está ali dentro, isso traz um conhecimento muito grande para as pessoas. Tem uma outra dúvida minha, uma questão que eu acho talvez que seja interessante. Até que ponto as pessoas que são muito bondosas, que ajudam todo mundo e quer agradar todo mundo, até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim? E como a pessoa consegue identificar um equilíbrio para isso? Isso aqui, o meu limite de bondade vai até aqui, é assim. Como que ela consegue equilibrar isso? A gente precisa ter um limite, porque você, com a hipnoterapia também, você entende que você é a sua pessoa mais importante. Você precisa ser primeiro lugar em tudo. Quando uma pessoa é muito boa com as outras, ela muitas vezes quer ter uma atenção grande, ela quer sentir especial para outra pessoa. Então, o que faltou nela? Que ela precisa ser aceita por outras pessoas. Então, às vezes, você ser muito bom e ajudar muito as pessoas e colocar outras pessoas em primeiro lugar do que você é porque tem alguma coisa ali que você pode ter sido rejeitado na sua infância. Então, é algo muito mais profundo a gente ser muito bondoso. Se coloque sempre em primeiro lugar. Você é sempre sua pessoa mais importante. Você tem que ter um limite. Isso, eu estou ajudando o outro, mas está me prejudicando? Então, você não tem que fazer. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer para mim primeiro, ou eu estou fazendo o que eu tenho que fazer para o outro e depois eu penso em mim? Você tem que se colocar em primeiro lugar. Então, entender esse nível. Se algo vai te prejudicar, você não tem que fazer. Se algo está passando em cima dos seus planos, das suas coisas, você não tem que fazer. Tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Josi, quero te agradecer por ter vindo até aqui, né, participado do nosso podcast. Você tem algum telefone, as suas redes sociais que você quer deixar para as pessoas entrarem em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho? Claro, sigam lá no Instagram, @josi.rezende com Z. Lá tem o meu WhatsApp, se alguém quiser também, 16 99712 3581, atendo em Ribeirão Preto e online também. Em Arceburgo, porque eu também sou mineira, então eu faço atendimentos de várias formas. O pessoal é só entrar em contato que a gente conversa, tira as dúvidas, marca uma análise para ver se eu posso te ajudar e como que você gostaria de algum resultado, o que poderia te ajudar. Eu vou deixar na descrição do vídeo também suas redes sociais, o seu contato. Quem quiser saber mais é só entrar em contato, chamar a Josi lá, uma profissional excelente. Josi, quero te agradecer, imensamente por ter participado aqui, ter compartilhado com a gente todas essas informações, seu conhecimento, e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Foi uma honra te receber aqui. Obrigado. Eu que agradeço por ter essa oportunidade de vir apresentar um pouquinho do conhecimento. Doni, você é uma pessoa incrível, me acolheu super bem. Muito obrigada, eu que agradeço. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando aqui mais um episódio. Fiquem todos com Deus e até a próxima.